Sejam bem-vindos a mais um Nortecast, o nosso quarto episódio. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, nosso doutor Victor Pietro, né? Nosso renomado médico nutrólogo do esporte, que trabalha com empresários de alto desempenho para falar um pouquinho e explorar sobre saúde e lucratividade, performance física, como a performance física, né, impacta diretamente na performance empresarial. Vitor, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho quando que você começou a falar um pouquinho da sua trajetória, né? Na vida e na saúde, né? E quando foi tua virada de chave para sair da posição de médico para empresário? Não, muito legal. Obrigado, Sheila. Obrigado, Rogério, aí pelo convite. É realmente uma alegria estar com vocês aqui, podendo contribuir um pouco, né, com o público de vocês, que a gente sabe que a maioria são empresários como vocês, né? Então, vocês passaram também pela transformação lá na clínica, então acho que por isso me convidaram para falar um pouco mais sobre aquilo que a gente fez, né? E que fez com vocês e que faz diariamente lá. Então, de novo, gratidão aí pelo convite, pela oportunidade. A minha transformação de médico para empresário, ela foi na dor, né? Acho que a maioria das pessoas, principalmente os médicos, né? A gente tem uma questão, assim, no médico que é muito singular, e isso era muito comum até a época que eu me formei, né? Que o médico, antigamente, né? Vamos dizer assim, séculos atrás, até milênios, ele era um cara que detinha o conhecimento sobre a vida e a morte. Então, o médico, ele sempre foi visto na sociedade como alguém de muito valor, né? Ele sempre teve um status social altíssimo, né? E o médico, ele muitas vezes, centenas de anos atrás, né? Na época lá da Idade Média, muitas vezes ele era até um curandeiro, um conselheiro espiritual, né? Dos grandes reis, ou seja, ele ocupava uma posição na sociedade de muito valor. E essa crença, né, essa identidade, ela foi sendo transmitida ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, o médico sempre foi visto como o cara, né? E aí teve uma época que realmente bastava você ser médico que você estava resolvido. O médico antigamente realmente ganhava muito dinheiro. Seja no segmento particular, seja como professor, como um docente, né? Ou até no ensino público e na saúde pública. O médico sempre foi muito bem remunerado. Isso começou a mudar, né? A partir dos 2010, por ali, quando realmente abriram-se muitas faculdades de medicina, onde aquele acesso à medicina, que era algo muito exclusivo, muito específico, nossa, eu estudei muito para passar. Para eu passar para a faculdade de medicina foram 2 anos ali de muito sofrimento, onde eu tive que abdicar da minha família, abdiquei de amigos, de viagens, enquanto estava todo mundo ali viajando, né, eu estava estudando, né, passava Dia das Mães fazendo prova, porque eu tinha um objetivo claro e definido. E para mim foi um desafio muito grande, onde eu tive que me provar. Ou seja, para entrar para uma faculdade pública federal, né, como eu fiz, eu tive que ir muito fundo no estudo, eu tive que me dedicar demais. E isso, naturalmente, fazia uma seleção. Ou seja, o médico, para ser médico, até na faculdade particular, o cara tinha que passar por uma aprovação assim, e o cara tinha que ser resiliente, o cara tinha que aguentar pressão. Então, isso moldava profissionais de competência e que sabiam, de uma forma ou de outra, se valorizar, porque investiram muito para estar ali. Seja tempo, seja dinheiro também. A partir desse ponto, então, 2010, muitas faculdades de medicina se abriram. Tem pessoas hoje que aplicam uma prova de um exame que fizeram para outra profissão e passaram, de repente desistiram, aplicam para uma faculdade de particular de medicina, o cara está entrando. E, às vezes, ainda o resquício, né, dessa mentalidade de que ser médico basta, traz muita gente hoje para uma realidade muito desafiadora. Porque são muitos médicos, pessoas que entram ali não por uma vocação, porque o cara, para enfrentar aquilo tudo antigamente, ele tinha que ter um desejo profundo. Uhum. Hoje em dia é o pai e a mãe que obriga para o filho não ser vagabundo, vai ser médico. Uhum. Então, você tem no mercado hoje milhares de médicos entrando que não têm propósito, que não têm vocação e que aceitam trabalhar por qualquer valor, em qualquer lugar, sob qualquer condição. E aí você vai perdendo, né, aquela essência. Então, a medicina hoje ela mudou completamente. No meu caso, eu tinha ainda, ali nos meados de
15, 16, como eu fui um cara que sempre estudou muito, sempre trabalhei muito, sempre investi muito no meu estudo, eu ainda achava que eu realmente ser médico para mim ia resolver e que eu ia garantir a minha vida assim. E aí foi em 2020, eu vou contar um pouco mais à frente sobre isso, onde o meu orgulho e a minha vaidade me fizeram quebrar, né? Então eu não sabia sobre nada, eu tive um sucesso, que eu vou falar um pouco mais à frente, muito rápido, né? Eu me envaideci, tive meu orgulho ali muito evidente e na pandemia eu quebrei, né? Quebrei, tive que moer o orgulho e naquele momento eu entendi que eu precisava ressignificar, né? Que se eu não mudasse a minha cabeça, se eu não me enxergasse como alguém com outras habilidades que não só a medicina em si, eu ia acabar vivendo uma vida que não era aquela que eu queria viver. Ou seja, a realidade se impôs sobre mim muito precocemente em função daquilo que eu resolvi explorar. A gente pode falar isso mais à frente, mas a vida bateu em mim muito cedo e essa queda, essa dor, me fez despertar para um novo movimento, para entender que eu precisava não ser apenas médico, mas também um empresário para ter uma carreira de sucesso. E a tua escolha para ir para nutrologia, para essa parte de olhar para alta performance e atuar com os empresários, quando que foi que ocorreu aí na tua trajetória? Boa pergunta. Isso vem, na verdade, no fundo, de uma jornada de autoconhecimento, tá? Eu sempre fui o cara que precisei me provar, né, que eu tinha muito valor. Então, como eu sofri muito na infância com bullying dos colegas, né? Os meus pais me deixavam na escola até tarde. Então, eu fui colocando ideias e crenças na minha cabeça de que eu não tinha muito valor, sabe? De que, as pessoas não gostavam de mim. Eu achava que o meu pai queria pescar com o meu irmão e não me convidava por qualquer motivo. E eu achava que gostava mais do meu irmão. Uhum. Então, várias feridas foram nascendo dentro de mim, né? Eu fui sendo maltratado emocionalmente, mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles simplesmente faziam por fazer, sem conhecimento. Mas aquilo foi criando raízes profundas em mim que machucaram. Então, chegou um certo momento da minha vida que eu pensei, se eu não vou ter o carinho e o aconchego de ninguém, é melhor eu buscar o meu sozinho. E foi mais fácil para mim criar uma capa para me proteger, né, de agressões, de abandonos. Então, eu decidi que eu ia ser o melhor em tudo que eu fazia. E foi uma decisão emocional. E eu falei, cara, eu vou ser o mais forte do colégio. Então, eu malhava pra caramba. Eu vou ser o cara que vai pegar todas as menininhas. Então, eu ia lá e ficava seduzindo, pegando, beijando, depois largava. Então, eu tinha muito essa questão de me provar. Aí, chegou na hora do vestibular, eu falei, o que é mais difícil? Medicina, entendeu? Mas sempre foi um movimento de provar o meu valor para os outros. E esse comportamento, ele se repetia na minha vida em todas as áreas. Então, em todas as áreas, eu era um cara que me esforçava muito e quando eu conseguia, eu abandonava. Eu não fui o melhor aluno na faculdade, mas eu era o cara que passava em primeiro em todas as provas. Entendeu? Eu não era o cara que estava nos treinos de basquete todos os dias, mas quando era para jogar, eu estava lá. E queria camisa 10. Entendeu? Porque eu estava sempre ali em busca de provação, de trazer isso. E isso me machucou muito. Né? Eu tinha essa capa de que eu era feliz, né? Tinha essa capa de que estava tudo certo, mas por dentro eu estava quebrado. E eu fui construindo uma vida toda quebrada. E isso chega no limite, né? Basta. Então, quando foi, por exemplo, na hora da residência, né, que eu fui prestar para cirurgia plástica, porque era mais difícil, e na Escola Paulista de Medicina, porque era mais difícil, e aí a realidade se impôs. Porque enquanto eu estava na faculdade, no cursinho, tudo bem, dá para tolerar que eu não estou gostando muito, porque eu conseguia sair. Eu tinha ali bolsa, minha mãe me dava uma mesada, eu morava no Jardim Botânico, uma casa de 2 andares, ou seja, a vida era boa, apesar de eu não estar gostando do que eu estava fazendo. E isso fazia que eu começasse a viver momentos. Então, eu buscava sempre festas, sempre viagens. Então, eu estava sempre buscando migalhas de emoções ali para conseguir suprir uma necessidade que a vida em si eu não conseguia pegar. E aí, quando eu cheguei na residência de cirurgia geral para prestar para plástica, cara, ali eu sofri. Porque ali já não tinha mais mãe, não tinha ninguém, né? Eu morava sozinho, num apartamento pequeno aqui. A rotina da residência era absurda,
era extenuante, eram 18, 20 horas às vezes. Eu lembro que no primeiro mês de residência, eu tinha acabado de pegar um apartamento ali do lado do hospital, mas eu dormi 5 dias em casa. Os outros 25 eu fiquei dormindo no quartinho do conforto lá, porque eu não conseguia terminar o serviço para ir para casa, tomar banho e voltar. A gente dizia que de 3 coisas você podia escolher 2. Você podia ou comer, ou dormir, ou tomar banho. Na maior parte do tempo eu ficava sem comer. E emagreci muito nessa época, né? Tolerei ali 1 ano, eu tinha que complementar com plantões à noite para conseguir ter uma renda, porque eu ganhava muito pouco, uma bolsa na residência, né? Eu tinha que me sustentar em São Paulo. Minha mãe estava quebrada naquela época, vivendo um momento muito difícil. Então, assim, eu não tinha quem socorrer mesmo. E as rotinas de plantão e as rotinas de exaustivos da residência, eu ali sendo massacrado por o cara que estava superior, o chefe, né? E aquilo me matou muito, porque eu não estava ali para um propósito. Eu estava ali para provar para os outros que eu era bom, mas aquilo já tinha chegado num limite que já não estava mais valendo a pena. Porque o sofrimento e a falta de realização e a falta de propósito estavam me jogando para um quadro de depressão, de um burnout. Então eu comecei a engordar, eu perdi a motivação de fazer as coisas, eu dormia e sentia aquela dor na ATM toda noite, assim, de estresse, sabe? Quem tá dormindo com a boca trancada. Eu tinha crise de ansiedade, de pânico, era grosso com as pessoas, eu perdia a paciência muito fácil. Então, basicamente, a minha vida ela estava indo para um caminho que eu não estava entendendo nada. Quem eu estava me tornando, ou por que aquilo estava acontecendo. E aí, quando eu tive lá um encontro, aquele treinamento de inteligência emocional, que a gente conhece bem, vou até falar aqui, o método CIS, né? E ali eu consegui ver uma pequena saída no final do túnel, porque ali eu aprendi coisas que me fizeram, talvez, um pedacinho me reconectar com aquilo que eu era e me deram um pouquinho de esperança de ter uma saída para aquilo que eu estava vivendo. Então, eu comecei a aprender sobre autorresponsabilidade, que é o que eu vivia naquele momento, era minha responsabilidade. Só eu poderia mudar aquilo, né? Eu vi que não tinha como colocar a culpa, que eu fazia isso, porque meu colega não me ajuda, porque meu professor, o mestre da residência, ele é carrasco comigo, porque a vida é muito difícil, porque eu não tenho tempo para nada, porque eu ganho muito pouco. Eu vivia reclamando o tempo inteiro. E aí eu descobri ali que só eu poderia mudar. Então, aquele momento foi uma virada para mim. E aí eu falei, cara, eu preciso viver algo novo. E foi engraçado que eu procurei um médico nutrólogo na época. Aí eu sempre falo, né? Eu cheguei no fundo do poço porque eu era um médico cientificista, né? Sempre de grandes faculdades. Eu estava, de repente, procurando um coach e depois um médico de nutrólogo, né? Então, assim, eu digo que eu tive que chegar no fundo do poço mesmo para Deus me mostrar o que eu tinha que estar fazendo. E aí eu procurei ajuda, eu recebi orientações sobre nutrição, eu comecei a receber orientações sobre educação física, eu recebi nutrições sobre suplementação, sobre como melhorar aquilo. Eu até desconfiei, mas estava tão mal que eu falei, vou aplicar isso aqui e vou ver o que acontece. E a minha transformação foi tão rápida que as pessoas ao meu redor começavam a falar, cara, o que você está fazendo? Como é que você está magro assim? O que você fez tão rápido que mudou? Pô, o seu rosto mudou, você está mais novo. Cara, você está com energia, você está conseguindo ficar aqui até o final, você não reclama mais. Então eu vi que ali eu tinha alguma coisa ali que poderia servir para mim. E aí eu decidi, naquele momento, fazer essa transição. Né? Eu não abandonei ali a cirurgia durante 2 anos, mas eu comecei a entender mais sobre essa área. Eu comecei a entrar na pós de medicina do esporte, eu comecei a fazer cursos de nutrição, cursos de educação física, para entender mais sobre aquilo, porque eu sempre fui muito responsável com o que eu fazia. Eu falei, não vou começar a fazer um negócio que eu não entendo o que é. Mas a minha mudança foi tão grande que, naturalmente, as pessoas começaram a me pedir ajuda. O que eu faço? O que eu como? O que eu faço isso? Então, foi instintivo ali, foi automático, foi uma coisa que aconteceu. E aí eu tive vários problemas nessa mudança, problemas que eu tive que enfrentar, que depois, se você quiser falar, a gente vai. Não, excelente. Então, acho que a sua experiência, o impacto que a nutrologia trouxe na sua vida foi algo que te motivou a ir para essa especialidade. Sim. E aí, falando um pouquinho, o que é a nutrologia? Qual é o benefício que a nutrologia, que a medicina do esporte, que é a sua área de atuação, traz para um empresário? Cara, vamos lá. Eu trabalho com isso todo dia, né? E, como eu te falei, os empresários, eles são o meu maior público. E eu te digo que hoje, o que os empresários querem?
ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, o cara acorda pensando em trabalhar para ganhar dinheiro. O problema é que eu vejo hoje cada vez mais pessoas afundadas na própria realidade. Então, por exemplo, é um empresário que quer abarcar muita coisa. Esse cara quer trabalhar no digital, esse cara quer trabalhar no operacional, esse cara quer trabalhar no estratégico, esse cara quer trabalhar no tático, né? E ele quer ir para o marketing digital, tudo mais. Só que ele não tem estrutura física e saúde para isso. O que você tem que entender? Os nossos genes, eles foram programados para viver a milhares, para a gente viver há milhares de anos atrás. Eu não consigo fazer uma mutação de adaptação positiva em 100 anos. E se você voltar 150 anos para trás, a gente estava na roça. E hoje o que a gente tem, então, é um contexto no qual a gente se insere que não é natural para o nosso corpo. Então a gente estava ali acostumado, né, a acordar com o sol ou com a galinha e dormir logo quando o sol se põe. Hoje nós estamos trabalhando até meia-noite, 1h da manhã. Como é que você quer ter produtividade, quer crescer, se você não tem energia? E a energia vem por onde? Vem pelo sono e vem pela alimentação. A maior parte do sono regenerador, né, ele acontece de 10 da noite até 1 da manhã. O que a maioria das pessoas estão fazendo 10 da noite? Ou elas estão no celular, ou elas estão vendo Netflix, ou elas estão jogando joguinho, ou seja, elas estão ali recebendo aquele estímulo de luz azul, de dopamina, que suprime a secreção de melatonina, e na hora que ela devia ter o melhor sono dela, ela está o quê? Acordada, recebendo estímulo. Por isso, hoje, a gente vê tantas pessoas com sono ruim. Cara, 9 entre cada 10 pessoas que sentam na minha frente não dormem. Essa hora do sono, de 10 da noite até 1h da manhã, é a hora que o seu cérebro consolida as experiências do dia. Consolida os aprendizados, a memória. 9 em cada 10 pessoas que eu atendo hoje têm problema de memória. Isso influencia na tomada de decisão dele, na hora que ele entra no... Total. A gente está caminhando para um desastre, na verdade. Porque eu te digo assim, até com relação à regeneração, né? A gente sabe que um sono, que ele é vivido ali, né? De 10 da noite até meia-noite, né? Cada hora dessa vale 2 horas de sono biológico. Cada 1 hora dessa que você dorme depois de meia-noite, né? Até 6 da manhã, são 20 minutos. Então, por exemplo, eu costumo dormir 9h30 da noite, tá? Durmo bem cedo hoje. Quando dá 3h50, 4 horas da manhã, o meu relógio biológico desperta. Acabou. Natural, acabou. Aí é o quê? É produtividade. Aí eu vivo a minha vida num sistema de produtividade por blocos de minutos. Então eu acordo 4 horas, boto café 4h10, 4h20 eu faço a minha leitura, porque eu estou escrevendo um livro agora. Então 4h20 até 5h30 eu leio, eu construo, né, estudo para os artigos para construir o meu livro. De 5h30 até as 6 a gente faz o nosso devocional. De 6 às 7 eu treino. De 7 às 7h30 eu tomo banho, me arrumo e 7h30 eu estou indo para o trabalho. E no trabalho, essa hora que eu vou de motorista, para quê? Para aumentar a minha produtividade. Eu estou fazendo aula de inglês, eu estou montando aula, porque senão eu sou engolido pela rotina do trabalho. Sim. E eu vou viver o quê? No operacional. Então, esse estilo de vida, né, onde a gente prioriza a saúde, né, através de um bom sono, através de uma alimentação adequada, né, atividade física também, exercício, cara, é o que dá energia. Porque eu falo muito isso no consultório com os pacientes. Faz sentido o sedentário, ele viver cansado, e o triatleta, ele tá sempre cheio de energia? Não devia ser o contrário? Pô, se eu sou sedentário, eu descanso o dia inteiro, eu sou sedentário, eu tenho que ter energia. Se eu tô correndo para lá e para cá, tô fazendo, nadando, pedalando, eu tenho que estar cansado. Por que o cara consegue acordar no dia seguinte e fazer tudo isso de novo? Nadar 10 km, pedalar 60, correr 20, como? Não é para estar cansado? O nosso corpo, então, ele responde aos estímulos, assim como a nossa mente. Então, se a ordem que eu dou para o meu corpo é ficar parado, esquece. Eu vou produzir energia para quê?
Se a ordem que eu dou pro meu corpo é estar em movimento, cara, prepara essa máquina. Ela tem que gerar energia. Então, o estilo de vida hoje, ele é totalmente linkado com a tua capacidade de produzir. E esquece. Eu vejo hoje, falo muito isso aqui, cara, pessoas que vêm pro podcast, vêm na rede social, se gabar. Não, porque hoje eu tenho 30 CNPJs, hoje eu tenho 20 empresas, hoje eu tenho isso. Cara, isso é fuga. O cara não quer olhar para dentro, o cara não quer viver aquilo que ele precisa viver para ter a real transformação da identidade dele. O que ele faz? Fica abrindo negócio para se ocupar. Para chegar em casa tarde, para ter desculpa para não ficar com o filho, para ter desculpa para não ver a mulher, para ter desculpa para não ler, ou para não ir à igreja. Ou seja, a pessoa ela foge daquilo que ela tem que fazer abrindo empresa. Você entendeu? Só que eu te falo isso. Eu recebi semana passada, tá? Um casal no consultório, e aquilo foi muito marcante para mim, assim, como que uma família pode potencializar um negócio ou ela pode destruir um negócio. Hoje o cara para na minha frente, o paciente, o empresário, eu consigo dizer se esse cara vai ter sucesso ou não. Em quanto tempo ele vai quebrar ou não. Só por saber como é que está a saúde dele, como é que ele pensa. Então, na minha frente, eu já sei... eu não posso falar, porque o cara não está ali para isso, né? Sim. Mas eu, como tenho experiência, vivo isso todos os dias, consigo fazer isso. Olha só que interessante. Eles vieram, um casal, para consulta, os dois obesos, tá? Vieram para um treinamento de marca digital aqui em São Paulo. Então, pô, o cara, tudo bem vestido, roupa de primeira, a mulher com bolsa de luxo, da Tiffany, brinco, anel, tudo assim, cara, você vê, o cara, pô, demais, né? Mas os dois obesos. E primeiro eu atendi ele. Cara, quando ele sentou na minha frente, eu vi um peso nas costas dele. Uhum. O peso de uma família, o peso de um negócio, né? O cara hipertenso, o cara diabético, o cara com uma adrenal completamente sobrecarregada. A gente fez aquele exame que vocês veem, que a gente faz aquele rastreio metabólico, né? Que são 33 exames em 2 minutos, onde eu mapeio esse cara todo do ponto de vista neurológico, do ponto de vista cardiológico, adrenais, tireoide, intestino. Então, ali eu vejo a saúde dele completa. O cara tava a ponto de uma crise de pânico, Rogério, Sheila. Ele tava pedindo daqui a pouquinho, só que ele tava tentando sustentar. E aí eu cheguei para ele, fiz a consulta, cara, 2h30 de consulta. E o cara estava agora tentando abrir um braço de marca digital na empresa dele. Ele era a persona, ele era o CEO, né, o dono. Uhum. E agora ele estava entrando pro digital para tentar superar o momento ruim da empresa. Ou seja, além de fazer tudo que ele fazia, ele agora ia ter que gravar vídeo, fazer roteiro, fazer stories. Cara, olha a pressão em cima desse cara. Beleza. Aí eu expliquei tudo isso que eu falei para vocês aqui para ele e criei um planejamento para ele. Falei, cara, eu vou te acompanhar agora todos os dias. A minha equipe vai estar com você. Eu vou criar um sistema aqui de um plano alimentar baseado numa rotina de exercício. Eu vou suplementar, eu vou regular seus hormônios e a expectativa é que você elimine, nesses próximos 30 dias, pelo menos 10 quilos. E vamos tratar essa inflamação, vamos tirar essa sobrecarga de estresse. Eu vou aliviar isso para você. Cara, eu montei tudo aquilo, tá? Então, um programa certinho. Fechou? Fechou. Depois veio a esposa. Aí a esposa veio e falou, não, porque eu realmente tô com um pouco mais de peso, mas eu sei que foi minha culpa, né? Eu vim aqui com você para você me dar uma orientação, mas eu sei que se eu arrumar minha dieta e voltar a fazer exercício, eu vou resolver todos os meus problemas. Eu falei, olha, não é assim, né? Você está já há alguns anos desse jeito, você já passou por outros profissionais, não deu certo. Talvez o que você esteja fazendo precise de um auxílio ou de uma mudança de direção. Você precisa de ajuda, precisa ressignificar o seu entendimento para que você colete novos resultados. Ela, não, mas eu acho que eu não preciso. Cara, orgulhosa, tá. Beleza. Aí saiu dali, montei para os dois o planejamento. Quando chegou no comercial ali, ela já, não quero fazer e tal. Aí ele insistiu, não, vamos fazer, a gente precisa, eu estou precisando e tal. Ele, até na recepção, já encontrou com outros pacientes, que eram até amigos, que disseram, cara, faz sim. Cara, o método dele é muito bom. E aí, beleza, cara, fecharam lá. Quando deu 6 horas,
ela mandou uma mensagem para a clínica dizendo que queria cancelar os 2, que ela ia primeiro tentar fazer sozinha e se não desse certo, ela ia mandar uma mensagem e ia fazer o tratamento. Agora você pergunta, olha o problema. Olha as crenças que a gente vê ali. Primeiro, uma pessoa que investe em tudo por fora, mas ela não investe por dentro. Ela não vê valor na própria saúde. Então, eu vejo um problema de crença de merecimento. Uhum. Eu vejo uma incapacidade de pedir ajuda ou de se submeter a um processo. Eu sou capaz de resolver o meu problema. Eu não preciso de ajuda, não preciso de você. Tá no meu controle. Eu controlo o sistema. Orgulho, arrogância. Não vou pagar o que você está me pedindo. Eu vou pagar o mínimo que eu posso te pagar para deixar menos com você e eu ter a sensação de que eu saí no lucro. O que é isso? Escassez. Como que pessoas com essa cabeça, com essa mentalidade prosperam, Rogério? E Vitor, você falando ali, eu lembrei muito da gente, né? A gente tava falando daquela frase, né? Que não há conquista sem um sacrifício. A mudança de hábito, ela requer um sacrifício, né? Eu mesma o Rogério sempre foi da academia, né? E eu sempre foi sempre um desafio para mim, né? E após maternidade, a gente foi procurar você, eu mesma fui, porque foi um grande desafio, assim, quebrar essa crença de que a academia seria importante, a atividade física, né, seria importante. E hoje, acho que já faz uns 2, 3 anos que a gente está nesse processo. Hoje, eu já consigo acordar e ter aquela energia de falar assim, eu não posso deixar de ir para academia. Você falou, eu lembro que você comentou isso, vai chegar um momento que você vai falar, eu não posso faltar à academia. Só que para você chegar nisso, é um processo. E esse processo, né, eu queria que você contasse um pouquinho, pegando até o teu caso, que você falou que foi quando você resolveu sair do que teve aí a sua virada de chave, né, de médico para empresário. Você é o teu comercial, né? Porque quando a gente vai escolher um profissional que a gente puxa, eu vou contratar uma consultoria, eu preciso ver o resultado dessa consultoria, eu vou contratar um médico, vou num profissional, eu preciso ver o resultado dele, né? Sabe qual é? Eu digo assim, como empresário, né, a minha maior virtude, venda. Sabe por quê? Porque eu me apaixonei por quem eu me tornei e pelo que eu faço. Então, eu não consigo, por exemplo, hoje, sentar numa mesa e não falar disso. Ou de ajudar uma pessoa com uma orientação, ou chegar numa academia e a pessoa, pô, você é o doutor, cara, o que você acha disso e tal? Então, eu estou vendendo o tempo inteiro porque eu sou apaixonado por isso. Então, você me pergunta, Vitor, hoje você tem quantas empresas? Cara, quantos negócios? Por quê? Porque eu entendi que se eu não curasse a mim mesmo, antes de abrir vários negócios, eu ia quebrar, como eu quebrei aquele pequeno consultóriozinho lá, de 2020. Então, às vezes nem quebrar financeiramente, mas tá quebrado, né? Quebrei tudo, cara. Quebrei a alma. Tem empresário que tem dinheiro, mas ele tá quebrado, ele não sabe. Eu fui fundo. Eu não conseguia, essas crenças que eu te falei lá atrás, eu não conseguia ouvir crítica, pô. Eu não conseguia ouvir crítica. Quando eu saí da cirurgia, né, e comecei a estudar a medicina esportiva, a nutrologia, toda essa área, né, de medicina preventiva, integrativa, que você queria dizer, eu morria de medo de falar para os outros. Porque eu tinha medo deles me dizerem que eu era charlatão. Entendeu? Eles vão me criticar, porque eu ficava operando para dizer para todo mundo, eu sou cirurgião ainda. Entendeu? E aí eu recebia críticas e eu não sabia lidar com crítica. E foi um movimento que, para mim, foi muito complicado, porque assim, hoje eu vejo que tudo que eu passei lá atrás me serviu muito. Né? Todos os meus erros hoje eu vejo que foram aprendizados. Mas quando eu resolvi mudar, quando eu resolvi fazer um Instagram, entrar pro digital, botar a cara no momento onde ainda era um tabu para médico, eu recebia muita crítica por isso. E hoje eu entendo que a crítica, ela não é algo de valor. Você quando critica alguém, você não está se elevando, está te elevando? Não. O que você está fazendo? Você está tentando abaixar aquela pessoa para que ela se coloque no mesmo nível que você. Então, eu comecei a perceber que a crítica fazia parte do processo. Quanto mais eu crescia, quanto mais eu expandia, quanto mais eu me distanciava daquelas pessoas que eu estava lá, mais elas me criticavam. Porque, às vezes, eram pessoas que gostavam de mim, mas não queriam me perder.
Então elas tentavam me criticar, elas falavam mal para eu me sentir mal, para eu voltar para o nível delas, e ela falava, cara, ele está aqui comigo. Então, numa jornada de crescimento, quem são as primeiras pessoas que vão te criticar? Seus amigos, de verdade, e a sua família. Então, o meu medo da crítica dos amigos e da família me fez ficar parado muito tempo. E hoje, quando eu recebo críticas, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Porque a crítica, ela só serve para te apequenar e colocar no tamanho das pessoas. E me fala aí, dicas práticas para quem está ouvindo e pensa assim, puxa, vou começar. Tá. Então, vamos lá. Para o empresário, né? Isso. O que o empresário hoje, que não está alinhado com essa identidade, né? Com esses pensamentos e com essas crenças que a gente está falando aqui, ele faz, né? É um cara que vive na força do braço, né? Ele vive no fazer. No fazer. Então tem que fazer, né? Essa é a vida dele. Então, o primeiro problema, a primeira atitude que ele tem que tomar é se desvencilhar disso. De não ser escravo do próprio trabalho. Porque o cara passa viajando. Então, eu estou aqui em São Paulo, amanhã eu estou no Rio, depois eu estou em Manaus, depois eu estou em Brasília. Não tem rotina. Não tem rotina. E não ter rotina é uma falta de amor próprio. É falta de prioridade. O cara não se ama. Ele está vivendo para os outros, segundo a demanda dos outros. Então, primeiro eu estabeleço a minha rotina, primeiro eu estabeleço aquilo que é prioridade para mim e depois, no que sobrar espaço, eu vou atender a demanda dos outros. Porque não adianta eu tentar ir para o mercado e para a vida sem defender o meu quadrado. Que quadrado de quê? Minha família, minha saúde, meu financeiro. Eu não posso entrar num projeto que eu tenho risco de quebrar. Porque senão acaba com tudo. Que empresário consegue cuidar da saúde se tiver quebrado financeiramente? Com boleto chegando? Ninguém. Então, a primeira não é coma isso, não é coma aquilo, não é nada disso, ou suplemente isso. É cuide do seu quadrado, do seu espaço. Proteja aquilo que é seu. Tá protegido? Tá. Tá estabilizado? Tá. As pessoas que dependem de você, elas estão ok? Estão bem? Então vai. Mas o que as pessoas fazem hoje é, eu vou e depois eu vou remendando tudo pelo caminho. Então o cara se mete a abrir várias empresas, ele faz vários empréstimos, faz vários negócios, né? Até para poder provar que é bom, para dizer que está fazendo isso, e o que fica para trás fica tudo quebrado. O cara acaba relacionamento, o cara acaba com criação de filho, coisas que nunca mais o cara recupera depois. Então, por isso, na minha vida, olhando tudo isso, convivendo com empresários de sucesso, ouvindo depoimentos de pessoas que quebraram, que chegaram lá na frente, eu falei, primeiro, eu cuido do meu quadrado. E enquanto eu não estiver muito bem alinhado com a minha família, com aquilo que é importante para mim, com a minha espiritualidade, eu não abro o segundo, o terceiro e o quarto negócio, porque eu sei que eu vou criar mais problema para resolver depois. Então, dica, primeira coisa, organiza a sua casa. Veja o que é a sua prioridade. Primeira coisa para o empresário, sono. Cara, sono. Termina mais cedo. Nem que você comece mais cedo a trabalhar, mas termina mais cedo. Proteja a sua hora de sono, descanse, consolide as suas memórias, feche as abas. Olha, a pessoa que não consegue descansar, que não tem uma capacidade de ser produtiva, você concorda comigo que ela é igual a um computador cheio de tela aberta? Antes de fechar a tela 1, ela abre a tela 2, abre a tela 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. E quando ela vai dormir, as telas estão todas abertas. O computador trava. Abre aí 150 telas no seu computador e não fecha não, no seu celular. Ele trava. Então, o sono para mim é muito importante. Esse é o principal. O segundo é cuidado com estímulos demais de energéticos e cafeína. Por quê? O cara acorda cansado, então ele passa o dia inteiro bebendo energético e tomando café para tentar se manter acordado. Então ele cria um problema em função de outro. E aí esse cara vai perdendo completamente o ritmo circadiano, o ritmo biológico dele. Então ele começa a dormir de dia, porque ele está com sono, e à noite ele está acordado. Ou seja, isso vai disfuncionalizando completamente a capacidade de tomar decisão, a capacidade de aprender,
a capacidade de resolver problema, isso vai o quê? Piorando. Então, eu te digo isso hoje. O CNPJ de muita gente fecha hoje não é por falta de conhecimento, não é por falta de ferramenta, não é por falta de mentoria, não é por falta de consultoria, é por falta de CNPJ. É por falta de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Cara, como é que pode? O cara, segunda-feira, tá comendo pizza e tomando vinho. Sim. Você sabe disso. Sim. Cara, como é que você acorda no dia seguinte? Tu come lá 2 pizzas, toma vinho, no domingo à noite. Como é que você acorda segunda-feira? Imagina o cara que acorda arrebentado, aí ele começa a se alimentar bem segunda-feira, começa bem, toma água, tal, passa terça-feira, aí quarta-feira ele tá bem, aí quinta-feira começa de novo. Como que um cara desse leva uma empresa? Como que um cara desse leva uma família? O maior investidor nosso, né, de todos os tempos, Warren Buffett, o que ele fala? O maior investimento que você pode fazer é em si mesmo. Então, hoje, o que eu faço, né, é muito mais do que dar uma receita, é muito mais do que dar uma dieta ou um exercício. É ensinar as pessoas, através de uma transformação que eu vivi, como elas podem ser muito mais produtivas, como elas podem ser ter muito mais energia, cuidar das suas famílias, cuidar das suas empresas, dos seus filhos. Ou seja, proteger o seu quadrado, para depois ela ir para o mercado e fazer negócio. Excelente. E quais são as tendências da medicina, né, ou estudos que pode, de uma certa forma, dar um norte aqui para os nossos ouvintes, para os empresários que estão assistindo? O futuro, não só da medicina, né, mas de muitas profissões, estão relacionados à conexão humana. A gente sabe que, cara, hoje em dia um computador ele faz um diagnóstico de doença numa tomografia 1000 vezes mais preciso do que um radiologista. A gente sabe que um ChatGPT é capaz de diagnosticar uma doença muito mais rápido do que um cardiologista formado em Harvard. Então, o médico do futuro, o empresário do futuro, agora estou falando até aqui para o médico, você médico que está me assistindo, é conexão humana, porque nenhuma máquina consegue sentir o que você está sentindo. É olhar no olho do paciente, é entender qual é a dor dele, ou por que ele está te procurando, qual é a motivação, o que está lá dentro. É você sentir o que aquela pessoa está sentindo, porque nenhuma máquina vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem hoje Big Data, a gente tem hoje aplicativos, aqueles relógios que monitoram você inteiro, daqui a pouco vai dar qualquer problema, vai pitar no relógio, ok. Mas isso está mapeado, isso é um caminho que vai levar todo mundo para o mesmo rumo. Mas o que diferencia as pessoas hoje? Por que você procura um médico? Só pensar, é um patrocinado no Instagram? Não. Você procura um médico que te recomendam, que fala que o cara é atencioso, que o cara te dá atenção, que o cara responde, que trata você com respeito, que tem empatia por você e pelo seu investimento, que é honesto, que faz as coisas não só por um retorno financeiro, mas que está ali fazendo algo porque ele quer cuidar de você. Sim. Então, isso nenhuma máquina, nenhuma tecnologia pode substituir. Depois, se eu tiver oportunidade, eu queria botar até um vídeo aqui da mentoria que a gente está fazendo, que chama Identidade Médica. Para os médicos que estão entrando agora na medicina, ou aqueles médicos que também estão desiludidos e estão buscando algo diferente, a gente criou um treinamento, uma mentoria baseada nisso, na ressignificação da identidade, através de mudanças de crença, de trazer para essa pessoa uma nova identidade. Não um médico obeso de conhecimento, não um médico cansado pela rotina do plantão, não um médico naquela vida de sacerdócio, tendo que trabalhar horas e horas para ganhar pouco. Criar uma nova identidade, uma nova visão de futuro. Quem é você? O que você veio para fazer? Qual é a saída no meio disso tudo? Porque até para os médicos que estão aqui para a medicina, o futuro ele é tenebroso se eu mantiver uma linha de aprendizados meramente cognitivos. Curso, pós-graduação, livro. Isso aí o robô faz para você. Agora, a conexão humana é o diferencial. Então, você que está assistindo a gente agora, vai ver um vídeo agora recomendado pelo doutor aí, tá bom? Eu, como vocês sabem, talvez seja o mais velho daqui, sou quase um sexagenário. E eu procurei por isso a vida toda. Essa imersão, ela trouxe muito mais do que um valor técnico.
né? Ela trouxe um valor emocional, um valor de segurança. Ele não foi um curso sobre medicina, foi um curso sobre médicos. O contato com os profissionais dessa forma intensa, nessa imersão, nesse formato de imersão é muito positivo porque traz segurança para a nossa prática. Além de diversos insights de coisas novas que a gente pode trazer, de possibilidades novas para os nossos pacientes, para o nosso negócio e até para a nossa vida pessoal. Todo esse processo desse final de semana está sendo uma mudança de chave gigantesca na minha vida, uma reconexão comigo mesmo, algo que pelo processo nosso de vida, na correria, a gente não consegue se conectar, se ver como pessoa, entender os propósitos. E tenho certeza que o que eu vi aqui, eu vou conseguir agregar muito na minha conduta como médica, no meu faturamento enquanto clínica também, né, enquanto profissional, e enquanto gestora e enquanto empresária. A partir do momento que eu sei algo, que eu descubro algo que eu nem sabia que eu não sabia, cara, isso muda o jogo. O Acasa Academy, muito mais do que um curso, muito mais do que um treinamento, é a chance dessas pessoas viverem algo novo, de levar não só para a vida delas, mas para a família, para os filhos, uma condição que talvez eles nunca tiveram. E a gente acessou esse conhecimento. Nós não criamos uma simples metodologia. É mais do que isso. É uma nova identidade médica. Então, o que eu passei para esses médicos aqui esse fim de semana, nós todos aqui, Dr. Carlos, Dr. Andréia, foi como criar um ambiente seguro para eles serem quem eles nasceram para ser, desvencilhando e tirando as amarras do passado, e também para criar um ambiente seguro para o paciente dele, na clínica. Então, são esses tipos de ideia, de transformação que a gente vem trazendo aqui na Acasa Academy, e acho que essas pessoas que vão sair daqui, muito mais do que uns médicos melhores, vão sair pessoas melhores. Eu tenho certeza que quem vem para esse treinamento, quem participa da casa, nunca mais será a mesma pessoa. E você entrou num assunto, Vitor, porque uma das coisas que a gente fala nas empresas é essa questão da humanização, né? Da gente olhar para as pessoas, do médico humanizado, da clínica humanizada, de olhar, assim, que por mais que a gente tenha tecnologia na medicina, a gente precisa dessa humanização. Na hora que a gente vai passar por um processo de mudança do teu corpo, da tua mente. E hoje eu vejo que o processo de transformação do corpo, ele tem que começar por aqui, pela mente, né? O que você deixaria aí de recomendações para que as pessoas entendam assim? Tem que começar daqui para o corpo, né? Tá na Bíblia, né? Renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Então isso aí é bíblico. E eu acho que todo o sucesso que eu tive porque eu consegui, vamos lá, crescer mais rápido, me conectar com pessoas importantes. Teve muito aprendizado, habilidade cognitiva, assim, né? Teve, de fato, eu me formei nas melhores escolas, eu tive acesso aos melhores treinamentos, né? Eu tive grandes mentores. Mas a grande chave foi a pessoa que eu me tornei, né? Eu aprendi muito a gostar de mim, né? Aprendi muito a me admirar como pessoa, né? E entender os meus erros, né? Não como erros, mas sim como prova daquilo que eu tenho que melhorar. Então, a realidade, ela acaba com as narrativas. Porque a realidade, ela sempre se impõe. E toda fase de crescimento que eu tive na minha vida, eu cheguei num patamar, num topo, que eu fui limitado por mim mesmo. Então, voltando lá, por exemplo, na época que eu quebrei, né? O que aconteceu? Eu montei o consultório, né? Óbvio que saí de uma situação onde eu estava muito, muito mal e eu comecei a entender que agora eu podia criar, eu podia trabalhar com pessoas diferentes, eu podia experimentar a minha própria medicina, né? Criar a minha metodologia. E isso me deixava muito animado, né? Porque na cirurgia eu vivia sob protocolos, eu vivia sob procedimentos rígidos. Eu não podia ter criatividade, eu não podia ter nada. Era aquilo ali, acabou, para casa, e se errar, meu amigo, né? É punição. Então, essa minha nova empreitada me fez ficar muito motivado. E essa mudança que eu tive de mentalidade começou ali.
Então, desde já, depois que eu dei seguimento àquela jornada de autoconhecimento, eu comecei a mudar um pouco a minha identidade, comecei a me enxergar um pouco melhor, comecei a traçar metas e objetivos, comecei a prosperar no consultório, porque eu conseguia colocar em prática, eu tinha a minha história, eu sabia como fazer, eu sempre fui muito bom de relacionamento, e eu cresci muito rápido. De repente, eu comecei a atender artista, comecei a atender jogador de futebol, isso em 1 ano e meio. Cara, eu fui defrontado com a minha vaidade. Eu fui defrontado com o meu orgulho. Eu fui defrontado com todos os meus defeitos ali. Eu pisava nas pessoas. Eu dizia para os meus amigos que estavam fazendo plantão, estavam na residência, que aquilo ali é besteira. Esquece. As pessoas que não tinham acesso às mesmas ferramentas que eu tinha. Então eu humilhava, eu falava que o cara ia ser pobre para sempre. Esquece esse negócio de plantão, você está aí fazendo concurso público, olha onde eu tô, olha quem eu tô atendendo, olha como eu sou bonzão. Então, eu fui o quê? Me enchendo. E aí eu desfazia das pessoas. Eu simplesmente desprezava. Foi quando chegou, então, eu pensei, cara, vou ser rico para sempre. Porque eu tinha as ferramentas, né, lá da inteligência emocional, eu tinha as ferramentas, eu tinha metodologia minha, eu dava resultado, e eu pensei, acabou, zerei o jogo. Agora, daqui para frente, eu vou abrir mais uma clínica, não sei o quê. Aí eu comprei um monte de equipamento, eu comprei um monte de... Expandi a sala, me mudei para um apartamento na Praia do Leblon ali, a 2 quadras da praia. Vivi uma vida de superstar. E aí, no dia 18 de março de 2020, eu soube que tinha iniciado uma pandemia no Brasil e, a partir daquele momento, eu não poderia mais atender. Então, do dia para o outro, eu não tinha mais nada. Eu só tinha dívidas no cartão de crédito e contas enormes para pagar. E eu não tinha nada de gestão, de previsibilidade, de receita, nada. Então, ali eu lembro que eu ficava em casa 15 dias, 20 dias, naquela esperança de que vai voltar. Aí ficou 1 mês. Aí, no segundo mês, já comecei a não conseguir mais pagar o cartão de crédito. Aí eu tinha que pagar o mínimo. Aí eu já comecei a pedir para o locatário do meu apartamento para usar o fundo de garantia lá que a gente tinha colocado, né, aquele aporte inicial, porque eu não tinha como pagar o aluguel. Eu comecei a ver as minhas contas atrasando, eu cheguei a ligar para minha mãe para ver se eu poderia voltar para casa. E olha, em 2 meses. Tudo isso porque eu não queria o quê? Voltar da plantão. Eu poderia sair daquilo, eu poderia trabalhar. Mas eu dizia para todo mundo que eu já tinha, com 30 anos, parado da plantão. E o problema os plantões, né, que eu poderia fazer e que eu tinha acesso, quem estava no comando eram aquelas pessoas que eu tinha desmerecido para trás. Então, como é que eu vou pedir ajuda para o fulano se tem 2 meses que eu falei que ele ia acabar na vida? Ou seja, eu fiquei ali moendo meu orgulho, eu fiquei enfrentando o pior de mim, indo no fundo do poço para não pedir ajuda, pô. Ou seja, eu quase me quebrei inteiro financeiramente, de fato, emocionalmente, voltar a morar na casa dos meus pais só porque eu não conseguia chegar para o cara pedir ajuda, porque era um cara que, há pouco tempo atrás, eu tinha dito que o cara estava errado. Então, percebe como a vida, a realidade ela se impõe? Eu achava que eu era o bonzão. Eu achava que eu tinha tudo, que eu sabia tudo. A vida me provou que não. Os resultados, eles falam por si mesmo. Então eu quebrei. Se eu quebrei, tá tudo errado. E aquela oportunidade, a partir dali, eu tive que pedir ajuda, comecei a dar plantão. E naquele momento eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por essa dor. Nunca mais eu vou sentir o que eu senti aqui. Essa vergonha de não ter dinheiro para pagar uma conta. E aí eu era cirurgião, então eu conseguia assumir plantões de alta complexidade. Eu ganhava mais ou menos o dobro do que um plantonista normal. E, cara, eu comecei a dar plantão que nem louco. Eu falei, já estou aqui. E aí eu comecei realmente nessa fase a acumular uma reserva financeira muito boa, que me deu condição agora de voltar para uma nova fase, reestruturando a minha vida e a minha empresa de forma diferente. Legal. Foi ali que eu aprendi sobre CAC, sobre LTV, que eu aprendi sobre ROI, que eu aprendi sobre EBITDA, sobre margem de lucro. Né? Teve um livro que eu li, que foi até o Paulo que indicou na época no treinamento dele, que chama Lucro Primeiro. Então, todo negócio que eu entro, eu já começo separando o lucro. Ou seja, as contas eu pago, depois eu tirei o lucro. Então, eu vou montar a equipe, eu vou investir em marketing, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer na gestão depois que eu separei o lucro. Então, eu não entro em negócios onde eu não tenha lucro. Porque o negócio ele lucra desde o primeiro dia. Então, essa dor
dessa transformação, essa perda, essa necessidade de transformar, de me renovar pela transformação do meu entendimento, foi o que me fez chegar aqui hoje. Então eu poderia, se eu não tivesse tomado as atitudes que eu tomei, se eu não tivesse sido humilde, se eu não tivesse buscado ferramentas de gestão, se eu não tivesse entrado numa jornada de autoconhecimento, eu não sei se eu estaria vivo aqui hoje. Você acha que alguém que já passou por isso, o que você passou, se você tivesse um mentor, antes de você ter tomado essas decisões, alguém que tivesse essa experiência, Vitor, já passei por isso, você vai montar uma sociedade, e você acha que isso seria diferente? Você teria um outro resultado nesse aspecto? Com certeza, né? Mas se você me dissesse isso, talvez eu não tivesse maturidade para entender, né? Hoje sim, mas também não adianta a gente querer impor, igual eu sei o que é bom para você, né? Eu sei o que vai te transformar, eu sei do que você precisa e eu realmente estou interessado em te tratar. Ou seja, volta na base, né? Lá na base que você falou. Sim. Se você estiver preparado para ouvir, preparado para... Você vai estar pronto para ouvir, por exemplo, porque conselhos. Se você não aceitar o meu tratamento, não adianta nada. Cara, eu posso ser o melhor médico do mundo. Eu posso ter a solução para todas as suas doenças numa cápsula. Mas se você não abrir o pote e tomar a cápsula, o que adianta? Por isso você me fala da medicina do futuro ou da profissão do futuro. Cara, quantas pessoas você não conhece que compra suplemento e fica tudo na estante? Deixa vencer. Que foi feito para ela. Semana passada eu conversei com um conhecido, né? A gente perdeu 2 amigos. E eles, sabe o que eles falaram para mim? Eles não tomaram remédio. Os remédios estavam na gaveta. Os 2 que morreram, jovens, quase 40 anos, não tomaram remédio. Orgulho. Não preciso disso, vou resolver. E esse orgulho se manifesta em todas as áreas da vida. Então ele não só morreu, ele ia quebrar a empresa, ele ia falir o casamento, ele ia ter problema com o filho, porque a base é uma só. E a gente está fazendo curso, e não está curando quem? A nós mesmos. Cara, os cursos são muito importantes. Demais. O quanto eu não aprendi em cada treinamento, em cada imersão. O quanto eu não aprendi, o quanto eu não criei solução. Mas, cara, até para eu apertar o botão, para eu prescrever alguma coisa, eu tenho que estar muito bem seguro de mim mesmo. Porque, imagina, como é que o médico é? Ele bota o quê? Um monte de diploma na parede, né? Um monte de coisa, um jalecão... Ele bota uma bolsa, um relógio e tal, para mostrar que ele tem valor. E para que você aceite, talvez, tomar o remédio que ele vai prescrever. E muitas vezes o cara sabe o que é bom para você, ele sabe o que é o melhor, mas ele tem medo de receitar e depois a sua receita cair na mão de um primo, de um tio, que vai dizer que esse médico é charlatão. Ou então o médico, por exemplo, que ele vive às custas de exame. Aí você fala, doutor, eu estou cansado, a minha libido está baixa, eu estou ganhando gordura, eu estou perdendo massa muscular, eu estou com humor deprimido. São todos os sintomas de baixa testosterona. Aí ele olha no exame e está lá, 357. Ah, mas está normal, não vou repor. Ou seja, ele não tem segurança de fazer algo que o exame não respalde, porque ele não confia em quem ele é. Ele não se acha bom o suficiente para tomar uma atitude que talvez a pessoa vai mas está normal o exame. Então, vai batendo aquilo de novo. E aí, tudo ali, né? Perfeito. Muito bom, Vitor. Adorei. Eu gosto muito de falar de saúde, né? Então, muito bom o papo aqui com você. Agradeço pela tua presença. Espero aí que a gente tenha outras oportunidades de falar outros temas, de explorar um pouco mais aí essa parte da saúde. É isso aí, pessoal. Obrigado. Excelente. Agradeço. Só deixar meu Instagram, né? É @drvictorprieto. Pode seguir também @da Clínica Casa, né? E lá vocês vão ver muito mais conteúdos e ideias como essa também. E você que é médico, né? E hoje está buscando uma nova oportunidade, também se inscreva, procure saber sobre o Acasa Academy, que é esse nosso treinamento super importante que a gente tem feito lá. Foi a primeira edição agora em maio. Em agosto faremos a segunda edição. Muito bom. Muito obrigado por ter assistido o nosso Nortecast. Não se esqueça de inscrever aí no nosso canal. E a gente vai deixar um QR Code aqui para você também fazer um diagnóstico empresarial gratuito com a gente, para que a gente possa contribuir com o seu negócio e principalmente com você. Saúde e lucratividade. Isso aí. Obrigado. Obrigada. Valeu. Esse foi mais um Nortecast.